Olá, bom dia, segunda-feira, 21 de novembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o advogado Marcelo Marsaioli e o jornalista consultor financeiro Rodolfo Amaral. Prazer receber vocês. Rodolfo já é de casa, já está acostumado aqui a sentar nessa bancada, a gente fazer as críticas todas na política, mas agora, pela primeira vez, eu recebo você, Marcelo. Sou sua ouvinte na rádio sempre que posso. Muito bom dia. Prazer receber você aqui. Muito bom estar aí com o público do nosso programa. Sou da casa também, sou professora aqui da Universidade de Santa Cecília. E é uma honra estar aqui com vocês. É muita gente que te acompanhava na rádio, agora vai poder te ver pessoalmente, porque esse é o brilho da rádio, né? A gente não conhecer a pessoa. Isso aí, tem que manter sempre a elegância. Prazer receber vocês. Vamos então com as notícias do dia. Marcelo Calero pediu demissão do cargo máximo do Ministério da Cultura. O pedido foi feito para Michel Temer na última semana através de uma carta. Em entrevista, Calero afirmou que sofreu pressão do secretário de governo Gedel Vieira para liberar a obra de empreendimento em Salvador, que estaria embargada. O pedido seria em benefício próprio, já que é proprietário de um dos apartamentos. A Comissão de Ética Pública, inclusive, vai analisar hoje se abre um processo para investigar a conduta de Gedel. Políticos de oposição ao governo Michel Temer já se articulam para levar o caso ao Congresso Nacional e fechar o cerco em torno do secretário. Para o Ministério da Cultura, foi escolhido o nome de Roberto Freire, presidente do Partido Popular Socialista, o PPS. E a continuidade de Gedel Vieira no governo o governo vai ficar insustentável com essa situação? Como é que você avalia, Rodolfo? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Paula, bom dia, Marcelo, bom dia ao telespectador. Não há dúvida, e também nos surpreende, porque esse tipo de pressão aí de bastidores, essa troca de favores, certo? Esses acordos entre quatro paredes é a coisa mais comum em governos de um modo geral. A gente esperava que diminuísse, mas parece que o câncer, na verdade, se alastrou pelo Congresso, pelo Palácio do Planalto, e a gente nunca mais sabe o que vai acontecer. É lamentável mais essa situação, eu acho que o Congresso deveria agir, não creio que tenha, nesse momento, autoridade moral para tanto, porque são tantas as coisas que se descobrem cada dia, que a população está cada vez mais abismada com tudo. A gente pensava que tinha acabado, certo? Mas até coisas, benefícios de forma indireta, a gente tem visto, como é esse caso, desse tipo de pressão. Coisas importantes que estão paralisadas, a gente não vê as autoridades se manifestando. Uma delas, só para lembrar, nós temos aí uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que é a que trata do ProSUS, que lida aí com a saúde, recuperação financeira de mais de 1.200 hospitais em todo o país, e a coisa não saiu do papel. Enquanto isso, a gente está vendo acordos paralelos envolvendo apartamentos. Então, é lamentável mais uma vez, e eu espero que atinja, sim, os responsáveis em todos os níveis, porque não dá mais para suportar isso, e o governo Michel Temer, vamos dizer a verdade, escolheu muito mal os seus aliados, mais uma vez em nome da tal da governabilidade. Já vou perguntar para você, Rodolfo, se você acha que isso daí atrapalha o governo, mas antes queria saber a opinião do Marcelo. Marcelo, você acha que isso na verdade é algo que sempre aconteceu, só que agora está vindo tudo à tona? Eu acho que a tônica, o que difere um pouco agora, é que, nesse caso, Marcelo Calero ele não resolveu esperar alguma coisa acontecer. Ele, antes de ser acusado de alguma coisa, antes de ser fritado, entre aspas, ele já deu um passo à frente e falou, olha, eu estou saindo porque estão me acusando disso. E, no fim das contas, aqui, o erro foi muito gritante. Por quê? A pressão toda é porque o IFAM, na Bahia, resolveu embargar um prédio de luxo. O Lavie, tem que ter nome francês, né, para ser de luxo. Um prédio que custa de 2,5 a 4 milhões de reais cada apartamento. E esse embargo não foi porque assim, olha, vou construir 30 andares e nós só queremos 21. Foi 13 andares o permitido pelo IFAM e 31 projetos, ou seja, o prédio é quase 2,5 vezes
maior do que poderia, sem obstruir, causar prejuízos ao patrimônio histórico, enfim, a tudo que tem ali no entorno, muitos pontos turísticos. E a gente acha que isso está longe da gente, que isso está em Salvador e aqui é Santos, aqui é Baixada Santista. Não está, não. Guardadas as proporções, a gente aqui precisa observar esse mesmo tipo de comportamento. E no fim das contas, por que a pressão no Caleiro? Porque o Gedel tem apartamento lá, é óbvio, sim, ninguém é bobo. Própria, né? Ninguém é bobo, né? Olhando para o seu próprio umbigo. E no fim das contas, o Marcelo Caleiro não quis correr risco nenhum, sobretudo porque aí havia algumas divergências de opinião contra a lei Rouanet, que é uma questão de fundo, né? O Marcelo Caleiro não queria mudar quase nada nessa lei, tem uma vertente de gente que quer mudanças nisso, então foi conveniente também essa saída do Caleiro do governo. Mas aqui o que eu achei interessante, muito interessante, é que o Gedel, cara de pau mesmo, né? Negando o inegável, e o Temer teimoso. Né, muito teimoso, já poderia ter limado ele de primeira, ainda está esperando alguma coisa acontecer, isso pode pegar a mão para ele. E aí, então, fica a pergunta, será que isso vai dar uma balançada no governo, que já não tem aquela sua popularidade, né? Convenhamos que difícil de subir a popularidade do Michel Temer, e aí eu me arrisco até a falar o seguinte também, veja, não foi um presidente que foi votado na realidade, ele continua num governo que sofreu impeachment, né? Então, vamos concordar que popularidade difícil de subir do Temer. Não, eu diria que desde o início, quando ele escolheu alguns personagens aí para o primeiro escalão do governo, tipo Romero Jucá, com todos os antecedentes, ele não dava para esperar grande coisa. Ele perdeu a chance, né? Mas aliás, de se convir também que as opções ali no entorno, elas não são as melhores. Porque é aquela velha política dos caciques, né? Eles, na verdade, fazem sempre as legislações de modo que eles permaneçam sempre, tá? E sempre se revezando em determinadas funções. Até mesmo no Congresso Nacional, quem viu os episódios anteriores envolvendo o Renan Calheiros jamais imaginaria que ele voltaria para onde está, e complicado do jeito que está mais uma vez. Então a coisa se repete, o próprio ex-presidente Collor, depois de tudo que passou, tá, continuou. Então não dá, tem certo tipo de conduta ou certo tipo de pessoas que, na verdade, estão sempre ali com aquele objetivo, e é interessante que na hora que eles vão à tribuna, o discurso é completamente o contrário, né? São todos eles arautos da moralidade pública, mas é o que não se vê. Então vamos tentar aí ver qual é o episódio, se a gente consegue suportar esse governo também aí pelo período que falta, e deixa ao eleitorado a oportunidade de escolher melhor, se bem que as opções que nós estamos tendo aí, sendo anunciadas como candidatos, também deixam dúvidas com relação aí à sua conduta moral. Vamos falar sobre isso aí, vamos antecipar, porque essa questão das eleições presidenciais, isso aí vai dar muito pano para manga. Vamos ver quem é que vai estar quem vai sobrar para essa disputa que não esteja envolvido em alguma investigação. Concorda com o Rodolfo? Agora, como é que você vê? O cenário aí está a favor, está mais para contra o Michel Temer? Eu concordo muito que as opções são muito complicadas, porque agora que tudo está vindo à tona, né, a tecnologia ajudou bastante nesse procedimento todo de transparência, de Operação Lava Jato, enfim, a Polícia Federal melhor equipada. Então agora, como começam a surgir muito mais escândalos, começa a se perceber muito mais o alcance da corrupção, fica mais difícil para o governo montar o seu ministério. Agora, não tem desculpa para mim o presidente da República não conseguir identificar que essas pessoas estão sujeitas a isso. Não tem. Romero Jucá, por exemplo, foi um bom exemplo que o Rodolfo deu, ele tem, assim, 500 anos de incompetência e de escândalos nas costas. Não tem como dizer que foi uma surpresa ele agora, logo no começo, ser identificado como uma pessoa não apta a exercer o cargo. E eu acho uma ironia, Paulo, acho muito interessante, a gente, depois da eleição da semana passada nos Estados Unidos, a gente criticar as escolhas dos americanos, e o Rodolfo deu exemplos aí
surreais do nosso processo eleitoral, como o Fernando Collor de Mello e o Renan Calheiros, caras que têm 50 escândalos nas costas cada um, e a população dos seus feudos eleitorais, né, feudos mesmo, seus estados, está ali recorrentemente elegendo-os para todos os tipos de cargo. Então, assim, o brasileiro, no fim das contas, ele escolhe mal. A gente não é um povo ainda que está pronto para fazer as boas escolhas, e muito menos para criticar os outros, né? Os Estados Unidos teve agora quase 130 milhões de votantes sem ser obrigatório o voto. E mesmo assim foi uma escolha muito consciente. Eu participei, eu tive a sorte de estar nos Estados Unidos nesses 15 dias durante a eleição e consegui entender muito melhor esse processo. E eu acho que o governo Temer, ele vai sobreviver até a próxima eleição. Ele conta os dias para que isso acabe e que 2018 chegue voando. Mas nós já estamos em 2017, né? Tinha gente que não apostava que não chegava até o final do ano. E vamos indo, protelando direitinho, fazendo as procrastinações que eles têm que fazer, eles acabam chegando nas eleições. É o que interessa, ele não vai concorrer a nada. Então, ele quer simplesmente terminar o mandato. E para isso ele não precisa fazer uma equipe excelente, ele vai fazer essa equipe meia boca, usando o termo bem popular. Mais do mesmo, e vai tirar um aqui, tirar um ali, como a Dilma também fez. Agora, a teimosia dele é que eu achei que ele fosse mais maleável, eu achei mesmo. Eu tive aula inaugural com ele aqui de faculdade, numa universidade aqui da região, eu conheci o Michel Temer pessoalmente, não me passou essa pessoa cabeça dura, né? Mas eu acho que quanto mais tempo ele resiste, pior é para ele, porque vai desenterrar mais coisa nesse processo. Mas ele tem um método antigo de governar, se a gente for ver, até o jeito dele falar é tudo... Mordendo um filme de terror? Exatamente. Mas ele tem o método dele, eu acho que não me espanta essas atitudes, né, Rodolfo? Aquele jeitão bem antigo, realmente, nada muito moderno, não. E a estrutura política brasileira, ela acaba conduzindo a essa situação. Não vamos negar que ele, na condição de vice, assumindo a presidência da República, assumiu com um grau, embora juridicamente amparado, politicamente com um grau de estabilidade muito pequeno. Certo? Então, teve que se aliar a determinados grupos, dos quais, aliás, ele sempre participou, vamos deixar bem claro, para conseguir a tal maioria no Congresso, para formar essa maioria no Congresso, para aprovar determinadas mudanças, e esse acabou sendo o preço. Portanto, como disse o Marcelo, a nossa grande missão é vencer esse período, tá, com um mínimo de estabilidade econômica, porque não tem sido fácil, as adversidades aí, a eleição americana, agora dia 15 de dezembro, a China entrando, sendo reconhecida na Organização Mundial do Comércio como uma economia de mercado, que isso vai abalar a economia mundial e vai ter reflexos sérios no Brasil. Quer dizer, nós temos algumas lições aí para vencer até as próximas eleições. Tem muita coisa para se preocupar. Então, dos males, o menor, que também não dava para aceitar, era a sucessão de escândalos, que a gente não sabe onde vai acabar. Sim. Né? Os rastros que ficaram aí, cada dia a gente descobre uma coisa. Agora teve as suas repercussões mais recentes no Rio de Janeiro, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas de olho sempre e torcendo para a justiça ser mais ágil e atingir realmente aqueles que precisam ser atingidos, porque não vamos negar também que o Supremo Tribunal Federal também está muito comprometido, os nossos ministros também não têm aquela conduta que a sociedade esperava, pelo menos uma boa parte deles, envolvidos aí com interesses muito mesquinhos, alguns inclusive na condição de advogado assessoraram, certo, alguns desses políticos em situações delicadas, enfim, vamos ver o que sobra aí de difícil é quem está envolvido em alguma coisa, é isso que é o mais difícil, mas como o Marcelo comentou aqui, o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, já se posicionou favorável a mudanças na Lei Rouanet. Ele mal assumiu e já se posicionou. Freire argumenta que é preciso criar mecanismos para distribuir melhor os recursos do programa. Vale lembrar que o ex-ministro da pasta, Marcelo Calheiro, era contrário às grandes alterações na Lei Rouanet. Aí a pergunta que não quer calar, será que isso demonstra que a lei está desatualizada ou vocês acreditam que é só uma questão de ponto de vista? Não, olha, quando
nós tivemos uma primeira revolta, né? Uns 3 meses atrás, a revolta dos artistas, 3 meses, né? Que quando houve a mudança de ministério para a secretaria, foi, eu acho que a primeira insurreição aí dos artistas em geral. E agora, naquela época, o que aflorou no debate foi o seguinte: realmente a Lei Rouanet ela só acabou beneficiando algumas minorias. Talvez algumas porque sabiam como usar. É um mecanismo que você precisa ter conhecimento dele. Mas, mais do que tudo, deu a impressão do seguinte: quem tinha bons padrinhos no governo conseguiu realmente seus benefícios. E alguns artistas aí de grande projeção conseguiram os seus filmes, né? O Wagner Moura foi muito criticado, porque também, não é porque ele consegue milhões em verba da Lei Rouanet que isso quer dizer que ele esteja errado. Mas, assim, defender só porque também atende o seu interesse. Então, assim, até hoje eu não acho que a Lei Rouanet tenha atingido o seu fim maior. Eu não acho que ela tenha sido uma lei que tenha beneficiado a cultura, a educação, inclusive, de maneira ampla, geral e restrita em território nacional. Eu acho que realmente ela é segmentada, ela é direcionada, pontual, e é destinada a um grupo pequeno. E como está saindo muito recurso e o governo precisa arrecadar muito recurso, né? Chamar a atenção. Essa sanha tributária toda que a gente vê todos os dias, a repatriação de recursos, Lei Rouanet é corte. Então é o jeito do governo dizer: não, olha, não está muito bom, então vamos mudar e vamos diminuir esse tipo de gasto. Eu tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir atingir o que ela sempre se propôs. Cabe algumas mudanças, né? Só os salários dos ministros e do pessoal do Supremo que não muda e que não vai sofrer alteração, como você já bem disse aqui, né? Eu acho que a questão da Lei Rouanet, também concordo com o Marcelo, não atingiu os objetivos. Aliás, a gente precisa começar a entender também a postura de certos artistas, principalmente aqueles globais e intelectuais, que se utilizam desse benefício da Lei Rouanet e pousam aí também como arautos da moralidade, como líderes de grande movimento, mas por trás ou por debaixo dos panos a gente vê eles se beneficiando, certo, de uma forma vergonhosa. Sim. Certo? Dessa situação. O princípio da Lei Rouanet deveria ser, sim, precisamos incentivar a cultura, mas existem outras formas, e a cultura popular, aquela que chega no povão, certo? Porque não dá para você falar em Lei Rouanet e falar num preço de uma entrada no teatro, certo? Então, é absolutamente incompatível achar que as classes menos favorecidas tenham acesso, certo, a um ingresso desse, que muitas vezes é o valor do Bolsa Família, dependendo do espetáculo. Então, eu acho que a gente precisa acabar com essa hipocrisia, certo? Tem muitos artistas, muitos intelectuais usando a sua popularidade, misturando essa popularidade com a ideologia, certo? Mas não no interesse público, que é pior, em interesses particulares. E a imprensa precisa, sim, reagir em relação a isso. Parece que nós temos medo de falar dos artistas, parece que nós temos medo de falar dos intelectuais, tá? Eu vou mais longe, certo? Esse tipo de postura tem que começar a entrar também na chamada academia, nas universidades públicas, nas benesses, certo? Que elas atingem. Todos nós somos favoráveis à universidade pública também, mas quem é que tem acesso, certo? Quem é que chega lá, certo? Quem são os poucos privilegiados que atingem? Só no estado de São Paulo, as universidades públicas consomem do erário 15 bilhões por ano, certo? E quem é que se beneficia disso? 200 mil alunos que normalmente tiveram oportunidade de escolas particulares, cursinhos e tal. Então, a gente tem que passar esse país a limpo. Se a gente quer realmente atingir as minorias, nós estamos muito longe nos processos aí políticos, nas legislações existentes. Até para pegar um gancho já para a gente chamar o intervalo comercial, se a gente for analisar as fraudes que acontecem em relação ao Enem, aos vestibulares, é só a gente ver quanto que não se paga para você ter aquele ponto durante uma prova, já olhando ali o acesso ao ingresso na universidade. Então, quantas vagas não são compradas, não é? Fica realmente válida essa análise aí.
O Senado Federal vai discutir duas pautas importantes nessa semana. A PEC 55, que é a antiga 241, que institui o teto de gastos públicos para os próximos 20 anos, terá destaque na agenda dos senadores. A PEC 36, que trata da reforma política, também vai ser abordada. O plenário vai realizar hoje um debate sobre a PEC dos gastos públicos com economistas. Como é que vocês projetam essa PEC dos gastos e o que pode sair desse encontro com economistas? Rodolfo, você que sua especialidade, como é que você avalia isso? Eu já comentei aqui nesse programa que a PEC 241 é para inglês ver. O conteúdo dela, na verdade, já existe na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse tal não pode se gastar mais do que se arrecada, esse princípio. Aliás, isso vem lá no princípio da Lei 4.320, que é de 1964. Tá? Mas precisava se ter aí alguma proposta, algum tipo de iniciativa supostamente moralizadora para se atingir. Quem acompanha finanças públicas profissionalmente, como é meu caso, está absolutamente convencido de que não são os gastos, certo, as despesas ordinárias do governo que vêm prejudicando a economia. Certo? São os dispêndios com juros da dívida pública que hoje estão quase que chegando ao valor pleno do orçamento da União. Nós temos uma arrecadação de 750 bilhões que devemos fechar esse ano, o governo federal, para um juros de 500 bilhões. Quer dizer, usasse esses recursos para pagar os juros da dívida pública, não sobraria dinheiro suficiente para o governo federal pagar a folha de pagamento do servidor público federal, para a gente ver qual é o nível de gravidade do problema. Ocorre que, infelizmente, mais uma vez, a imprensa dá um destaque exagerado para determinadas questões e deixa de se utilizar argumentos críticos para que a sociedade enxergue onde está efetivamente o problema. Eu me lembro de duas eleições atrás, a presidência da República, que a candidata Heloísa Helena, né, falava sistematicamente dos juros da dívida pública, que os juros poderiam ser reduzidos, e foram num determinado período, agora voltaram ao patamar da ordem de 14%, e eles são absolutamente danosos ao resultado geral. Ou seja, em 13 anos do governo do PT, eu já disse aqui, nós pagamos 2 trilhões, tá? E 300 bilhões de juros da dívida pública nesse período, praticamente exatamente a mesma receita que tivemos de imposto de renda no mesmo período. É como se pegasse o imposto de renda e dessemos só para pagar os juros da dívida pública, e neste mesmo período a dívida pública, mesmo pagando esses juros, cresceu também à razão de 2 trilhões e 500 bilhões. Então, na verdade, nós estamos enxugando gelo. Nós precisamos de uma alternativa saudável do ponto de vista macroeconômico, mas, evidentemente, não é essa PEC 241, porque é a verdadeira enganação do ponto de vista financeiro e econômico. Concorda, Marcelo? Eu entendo que o governo quis forçar uma barra para mostrar austeridade. Ele quis falar assim, olha, nós seremos austeros ou vamos pregar isso, né? Porque realmente a lei de responsabilidade fiscal já diz, traduzindo isso para o jargão popular, é o seguinte: você não pode gastar mais do que você arrecada. Ponto final, acabou. E tem punição para isso. É que a gente não vê isso acontecer, ninguém é punido. Porque se tivesse que punir todo mundo que infringe a lei de responsabilidade fiscal, o mundo político hoje era bem reduzido. A questão que eu acho muito interessante a gente enxergar, esse estardalhaço que nem o Rodolfo falou que foi feito pela imprensa, são as reações políticas a esse assunto que não é novo. Mas aqueles que defendem ferrenhamente falam isso vai acabar com a educação e com a saúde. Não, essa questão dos gastos já vem acabando com a educação e com a saúde há muitos anos, há muitas décadas, aliás. Não é esta PEC que vai prejudicar ainda mais. Mas vai ter um limitador de gastos. Não vai. Daqui a 10 anos em matéria política é curto prazo, curtíssimo prazo. Em 10 anos já pode ser modificado completamente o corpo da PEC.
Então, você já pode acrescentar outros gastos. Então, assim, eu não acho que isso não é nenhum ouro, não descobriram nada, nenhuma mágica, mas o que é interessante é o seguinte, ver a esquerda defender completamente o seguinte, não, precisa ser livre os gastos, precisa gastar quanto quiser. E a mesma esquerda que, alguns poucos anos atrás, defendia justamente o contrário. E a direita, de outro lado, falou assim, não, vocês estão querendo barrar o progresso porque a gente não quer gastar. A mesma direita que era muito perdulária. Eu não gosto muito de esquerda e direita porque eu acho que elas são pechas antiquadas, né? É uma coisa já de uma política mais passada. Mas você vê isso claramente hoje. Então as reações a essa PEC são muito interessantes. Agora eu acho que ela passa, porque já vem passando, o governo tem se articulado muito bem. Mas eu acho que, sinceramente, do ponto de vista econômico, eu concordo com o Rodolfo, ela não muda muito a nossa vida. A gente não vai dormir mais ou menos por causa disso, não. Não, e algo precisava ser feito. E, de certa forma, até que tá, né? E a gente vê, por exemplo, vamos pegar, o Marcelo citou o exemplo da educação. Se você capitalizar todo o dinheiro que é destinado à educação brasileira, tá, pública, tá, da creche, tá, ao ensino superior, tá, a soma atual chega em torno de 250 bilhões ano. 120 bilhões vem do Fundeb agora, né? Que para a participação dos estados e municípios. A União, tá, em 120 bilhões, anualmente entra com 9 bilhões. Então, absolutamente nada. A participação da União, tá, na chamada educação básica, que vai da creche, tá, ao ensino médio, é praticamente nula. Tá? Então, o que vai atingir aí, tá, evidentemente, serão esses programas como FIES, certo, de financiamento. Tá? Que, na verdade, isso, embora seja uma política pública, não é tão razoável assim, porque você vai lá pedir um empréstimo para poder estudar, certo? E pagar depois de formado. Se é para se fazer isso, então que se faça com todos. Faça-se também com a universidade pública, porque não tem lógica eu ir lá pedir um financiamento para poder pagar uma universidade particular, tá? Enquanto outros estão utilizando-se do dinheiro público, então seja geral e absoluto. Agora, não se tem coragem de fazer isso. Quem é que tem coragem de enfrentar os professores, doutores das grandes universidades? Esses lobbies são muito fortes. São esses lobbies. Nós já passamos, certo, pelo período de faculdade, com os nossos 20 anos, sabemos da influência desses professores na cabeça dessa gente. Sim. Certo? Ou seja, a esquerda nasce nesses redutos, ou eu estou falando alguma bobagem? Não, certo? Então, a gente precisa ter coragem de enfrentar. Eu sempre digo o seguinte, eu já cheguei aos 56, estou no meu último terço aí de vida, e daqui para frente eu vou falar exatamente tudo que eu penso, a hora que penso, e sem receio nenhum. A gente acompanha, mas concorda com muitas coisas. Porque chega de hipocrisia, né? Chega de ficar com milindre de falar deste ou daquilo, ou de ter pudor. Eu não tenho partido político nenhum, nunca fui filiado a absolutamente nada, certo? E acho que todos eles têm gente boas e ruins. Uns têm mais bons e outros têm mais ruins, certo? Agora, quando a pessoa tem limitações do ponto de vista intelectual, eu até aceito. Agora, quando ela tem excesso, certo, exagero na sua conduta ética, certo, do ponto de vista do mal, aí eu não aceito mesmo, a gente tem que enfrentar. E tem que ter coragem, porque político normalmente não gosta de falar a verdade, porque isso não dá voto, né? Sim. Então, cabe a nós, jornalistas, trazer. Até porque o Rodolfo, quando ele vem aqui, o que eu gosto é que ele dá uma aula pra gente, ele traz uns dados que, assim, não são divulgados, esses gastos do governo, que às vezes o governo se posiciona como se estivesse financiando tudo para todo mundo, e na verdade o que entra é pouco, sabe? Essas análises que você traz, é a análise que faz você de casa realmente refletir, e isso você não vê em qualquer lugar, você não vê em qualquer programa, não estou falando só por ser o nosso programa aqui, mas são dados que a gente realmente faz a gente reavaliar e fazer uma análise aí
com a gente mesmo do que dos próximos votos que a gente vai sair de casa e o que a gente vai fazer. As nossas decisões, as nossas atitudes que são de fundamental importância. E o que me leva a crer, que vem até a calhar com a próxima pergunta que eu tenho que fazer aqui, a opinião de vocês sobre a reforma política. Porque essa, tanto quanto a PEC, me preocupa. A PEC, a gente já discutiu, isso é mais do mesmo, isso a gente não tem nem muito o que falar, mas faz parte da pauta, a gente sempre traz isso aqui à tona. Agora, a reforma política é que eu quero ver sair alguma coisa, porque todos ali vão legislar em causa própria. A reforma política é uma dívida antiga com a população, com o cidadão brasileiro, né? Promete-se, fala-se na necessidade. É engraçado, o discurso, o Rodolfo acabou de falar que contar a verdade não dá voto, mas não dá mesmo. Porque o discurso é sempre esse. Não, precisamos de uma reforma política, mas e daí? Qual é a atitude? Qual é o que eles realmente vão fazer para mudar? Não é propositivo. Mas assim, eu acho que é um ponto principal. Não dá para ter 39 partidos, não dá para ter 40 partidos políticos no país. Isso precisa acabar, isso é urgente, isso vai acabar. Não se Deus quiser, mas se o Congresso quiser, vamos sair, dar um voto de confiança, né? A desesperança não pode tomar conta da gente, porque esses fundos anuais partidários beneficiam, por exemplo, partidos nanicos. Eu acho que usar um nome sempre é mais emblemático, né? O famoso Levir Fidelix, que é o nosso multi-homem, ele sai para todas as eleições, ele sai para alguma coisa, né? Ele é presidente do... Não lembro qual é o partido dele agora. É um partido muito, mas muito pequeno, que tem cadeira quase nenhuma, se não nenhuma. Mas todo ano ele recebe R$250.000, porque ele tem um partidinho lá para fazer isso. Ele recebe, às vezes, alguns segundos de televisão, que numa coligação são preciosos, fazem diferença. Então, tudo, eu acho que o primeiro ponto é a gente reduzir de maneira substancial. Quando eu digo substancial, é bem menos de uma dezena. Chegar a isso. A reforma chegaria a 9, pelo que se discute, né? A gente não sabe na realidade o que vai acontecer. Até menos, a gente pode chegar até menos. A questão é assim, a desculpa utilizada é sempre, mas você perde representatividade. Mas o sistema democrático, ele pede por mais partidos. Não pede, porque ter 40 partidos não representa, em hipótese alguma, a gente ser um país mais democrático. A gente tem visto isso. Não, até porque se fazem tantas alianças, então fazer aliança por aliança, então que seja reduzido e isso aconteça na prática. A gente viveu aqui nas eleições locais mesmo, a gente viveu eleições de coligações, não foram eleições de partidos ou candidatos. Então, para mim, o ponto principal hoje é a gente ter a questão dos partidos políticos, dos partidos, não é só a redução, não. A questão de troca de partido, a questão de como uma legenda se sobrepõe. Eu acho assim, o partido político ele precisa ser melhor regulamentado, precisa ser totalmente reformulado. E nessa reforma política eu gostaria que esse fosse um dos pontos principais abordados. Estamos devendo isso para a população. A lei eleitoral este ano, essas mudanças da lei eleitoral, lógico, teve gente que falou, mas o Caixa 2 ele não sumiu, ele continuou de outro jeito, mas dificultou, foi mais complicado, a campanha eleitoral ela mudou a sua cara, a população ficou mais feliz porque a cidade foi menos agressiva com ela mesma, né, em matéria de material, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu também que esse novo modelo não foi bem estudado, não permite que as pessoas conheçam bem seus candidatos e privilegia muito quem já está no poder. Então, assim, a gente vai aprendendo com as coisas. A reforma política agora ela precisa vir de uma maneira forte e contundente. Não pode ser, quem o Rodolfo falou, da PEC, da antiga 241, que é para inglês ver, essa não pode ser. A reforma política ela tem que trazer mudanças expressivas para a próxima eleição. Para 2018, eu não sei se nós já vamos conseguir enxergar alguma coisa, mas para 2022, na presidencial, por exemplo, ela pode ser bem legal e pode ajudar bastante a gente. O que me preocupa, só e a gente já falou isso aqui no programa, é o seguinte, a gente sabe que aconteceram algumas mudanças, mas a gente sabe que para as eleições presidenciais vão sofrer mais mudanças, porque do jeito que foi feita essa lei eleitoral não é coerente para presidente. Concorda, Rodolfo? Então a gente já vai, lógico que foi um exemplo aí para os prefeitos dançarem, se rebolarem para conseguir serem eleitos, embora muitos tenham sido reeleitos, até que facilitou exatamente isso, que a gente quem já estava no governo, quem era conhecido, acabou se favorecendo, mas a gente sabe que para presidente isso não tem como funcionar, essa lei eleitoral, a gente sabe que vão ter mudanças aí.
Ô Paulo, eu faço pelo meu escritório campanha política há 32 anos. Eu poderia dizer para você o seguinte: talvez essa eleição municipal tenha sido a mais complexa do ponto de vista de financiamento, mas não vamos nos enganar, teve sim Caixa 2, Caixa 3, certo? Não foram... De formas absurdas, inclusive. Bolsa Família, meu Deus do céu. Então, não vamos nos enganar com relação a isso. Por maior que seja um instrumento aí controlador, sempre existem os técnicos, as formas indiretas de se fazer o chamado jeitinho brasileiro. Sim. Tá? Então, eu não acredito muito numa estrutura, numa mudança, numa ruptura dessa estrutura que está aí, certo? Tá, que é exagerada, 513 deputados, 81 senadores, um Congresso Nacional custando mais de 10 bilhões ao ano. Quer dizer, o Congresso Nacional, esses 513 mais esses 81, tá, os recursos que mantêm a estrutura do Congresso brasileiro, em alguns casos é superior à receita de alguns estados brasileiros, para a gente ver a dimensão do problema. Agora você falou com relação aos dados que eu trago aqui. Eu queria dizer o seguinte: o maior avanço, certo, que a sociedade brasileira teve aí nos últimos 20 anos, eu não tenho o menor receio de dizer isso, a menor dúvida, foi a tal da internet. Tá? Porque as pessoas falam de internet, falam de redes sociais, falam de Facebook, falam disso. Eu acompanho hoje, Paula, as prestações de contas da Presidência da República, que tem por volta de 2.000 páginas. Tá? Elas estão disponíveis, pelo menos nos últimos 15 anos, certo? No site da Presidência da República. Precisa-se ter o interesse de buscar. Claro que eu não estou querendo que a sociedade que tem as suas obrigações, que tem que trabalhar às vezes 10, 12 horas por dia, faça isso. Mas alguns segmentos da sociedade têm obrigação de fazer, e entre eles as universidades. Eu acho que nós estamos falando tanto de currículo aí, discussão curricular no Brasil, veio à tona também essa discussão aí com o ministro da Educação. Eu acho que finanças públicas devia ser obrigatório, certo? Tá? Porque as pessoas precisam começar a entender que aquilo lá não é meu, mas é de todos. Sim. Certo? Ou seja, se a gente começar a ver a origem e destino do dinheiro público, começar a politizar a sociedade, desde os bancos escolares para isso, certo? Com certeza a postura da classe política vai ser diferenciada. Ou seja, hoje nós temos uma gama de informações disponíveis em diferentes bancos de dados. Eu sempre digo isso aqui, a gente no escritório consulta de 40 a 50 bancos de dados com regularidade, né, para analisar vários aspectos macroeconômicos, e eles estão lá. Sendo essa obrigatoriedade, que foi um instrumento da Lei de Responsabilidade Fiscal também, exigiu que o poder público disponibilizasse online essas informações. Então, não dá, não tem mais desculpa, tá? De que eu não conheço a realidade. Eu falo de qualquer conta do governo do Estado de São Paulo do mês passado, certo? Eu e qualquer outro consultor. Então, a gente precisa ir no detalhe e começar a cobrar a responsabilidade. A gente cobra muito a responsabilidade do Congresso Nacional, dos políticos, e é um dever nosso cobrar. Mas precisamos cobrar também as universidades, a academia, está em débito. E aí eu digo o público e o privado. Certo? Porque o privado também tem suas benesses do ponto de vista de incentivos, e nós precisamos ter uma participação maior nesse sentido. Ou seja, as universidades não podem viver de costas para a sociedade. Elas têm uma missão a cumprir, e essa missão, e eu falo com alguém que tem relação com a universidade, e essa missão não se cumpre em 4 paredes dentro da sala de aula, certo? Ou a gente vai para a rua e começa a interferir no processo, ou então a gente vai ficar vendo esses mesmos, certo, permanecendo até se aposentar no Congresso Nacional. E o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, disse durante o encontro dos prefeitos eleitos do PSDB que vai votar no governador Geraldo Alckmin para ser o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2018.
As prévias serão bem disputadas no PSDB, até porque o senador Aécio Neves e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também concorrem. E vale lembrar que nesse encontro aí de prefeitos eleitos, com certeza a nossa Baixada Santista participou em peso, de alguma forma ou de outra. Muitos dos prefeitos da nossa região fazem parte do PSDB, a gente sabe bem disso, tem falado isso aqui bastante, né? Rodolfo, como é que você avalia essa disputa aí? Bom, a declaração do Dória é a coisa mais óbvia, né? Recebeu o apoio. Ele recebeu o apoio, a revelia do próprio PSDB, eu não sei se ela ajuda muito, né? Porque o Alckmin deu uma de zagalo e disse que quando apresentou, vocês vão ter que me engolir, e colocou, deu certo, a estratégia dele deu certo, e calou os adversários, pelo menos aqui em São Paulo, do PSDB. Vira-volta e vitória no primeiro turno. Mas eu acho que o Alckmin, entre os candidatos, ele é aquele que está numa situação mais confortável, tá? Porque ele já tem o partido ad hoc, né, que é o PSB, que é a possibilidade dele também sair candidato à presidência da República pelo PSB. Isso já foi costurado lá na escolha do Márcio França como vice-governador. Então, eu acho que o PSDB, se tiver um pouquinho de inteligência nesse momento, vai ter que deixar, eu sei que é difícil para político falar, deixar a vaidade em casa, né? Mas seria a hora, porque se eles começarem com essas brigas internas, e elas são constantes e são permanentes, os três já tiveram a oportunidade de ser candidato. Quer dizer, vamos sentir a ocasião e não ficar um jogando contra o outro, porque a gente assiste essas guerras dos bastidores, certo? Entre os candidatos há bastante tempo, não só no PSDB, em todos os partidos, mas no PSDB é lamentável, até porque eu acho que o dos males o menor, o PSDB ainda tem uma estrutura de lideranças com um perfil assim intelectual, uma bagagem um pouco melhor, tá, em relação a outros partidos. Mas a gente vê sim essas picuinhas e tem mais, cada um tem seu time, né? Cada um tem o seu time de apaniguados, aquele que foi secretário de Estado do governador A, B ou C, certo? Ou foi ministro por indicação do partido. Então, esses lobbies existem dentro do partido. Eu espero que eles privilegiem um projeto de governo, certo? Que é o que a sociedade espera. Não dá para ficar discutindo a eleição a 60 dias da votação. Eu acho que cada partido deveria já estar construindo uma proposta de governo aí, para o período pós-Temer. O nome que for escolhido pelo PSDB desponta como grande favorito ao Palácio do Planalto, você concorda, Marcelo? Eu não diria o grande favorito ainda, né? A gente ainda tem aí o grande risco do ex-presidente Lula ser candidato, né? Há um processo óbvio, tanto político quanto jurídico, de tentativa de impedir que isso aconteça, né? Tentam queimar a imagem dele a todo custo, e ele dá munição, ele já deu muita munição para isso. Então ainda acho que nós teremos outros nomes fortes, mas é um nome de muita força. O que eu acho que não pode acontecer é essa cisânia. Isso é muito perigoso. Os três dividirem votos, dividirem eleitorado, pode ser a grande chance do adversário ganhar. Sim. Então precisa ser de uma maneira coesa isso deve acontecer um só deles saindo. Eu acho que o Aécio Neves, minha ótica, até como cidadão, não pensando de maneira muito como analista, mas assim, para mim ele já foi, ele já teve a chance dele e depois... Não consegue nem eleger, não consegue apoiar, muita. Ele está envolvido em muita coisa. O Serra começou a ser envolvido um pouco, o Serra já tem um certo desgaste, muitas tentativas, muitas eleições. O Alckmin teve uma só, não foi mal, e agora o Alckmin tem uma certa força. O João Dória troca de gentilezas, né? Ele foi o preferido, o queridinho, e agora ele está devolvendo isso. Se ele fizer uma boa gestão na cidade de São Paulo até lá, esses 2 anos, pode ser, lógico, uma alavanca. E eu quero crer que o Alckmin hoje, para mim, é a pessoa que tem a imagem. Ele se livrou um pouco daquela pecha do picolé de chuchu, né? Ele teve esse apelido. Eu acho que ele se livrou um pouco disso. E ele tem que tratar alguns calcanhares de Aquiles que ele tem, como, por exemplo, a segurança pública no estado de São Paulo.
é um dos grandes handicaps que ele tem, mas ele como imagem, ele como homem, ele o médico, o pai de família, o ético, o correto, um cara que não está envolvido. Mas no governo dele teve o metrô. Que tem uma imagem mais limpa, né? No governo dele, óbvio que houve escândalos e tal, porque ele está há muito tempo no poder. Mas assim, a pessoa física dele, você não consegue linkar ele a nada, a nenhum escândalo. Então, ele hoje talvez seja o que a gente tem de maior esperança. A Marina, né, vai tentar sair aí de novo como terceira via, mas para mim a Rede é sempre um partido, sempre será um partido de esquerda, esquerdistas aposentados ou recalcados que estão lá. Randolfo Rodrigues e os seus asseclas, para mim, não me trazem muita coisa, muito conteúdo. Mas ela também não pode ser desprezada, porque muita gente, especialmente jovens universitários, adoram a posição que a Marina Silva tem, então acho que a gente não pode subestimar ninguém nesse momento. Até porque as eleições dos Estados Unidos mostrou isso, né? Não dá pra gente... E tem... Pode parecer que não, num primeiro momento, mas dá para a gente fazer muitas comparações relacionadas ao Brasil. Fizemos isso com o Fernando Chagas aqui na última semana, mas queria saber a sua opinião. Não vamos mudar muito o assunto, já estamos chegando no final do programa, menos de 2 minutos aí para a gente encerrar. Alckmin é o grande favorito, até porque Aécio não dá, né? Ele não consegue nem eleger, apoiar e eleger um candidato lá na terra dele. Ele mesmo, quando foi candidato a presidente, não foi muito bem na própria região que ele representa, que é Minas. Eu sou suspeito para falar a respeito do Alckmin, porque eu tenho uma admiração pessoal muito grande por ele, em que pese ter a liberdade de dizer também que ele, para formar secretariado, é um desastre. É um absoluto desastre. É difícil hoje também, né? Eu não conheço. É difícil conseguir escolher já, e olha que já é a terceira vez que ele é governador do estado, e é difícil escolher na equipe dele alguém com coerência. E depois, a gente precisa dizer o seguinte: no tocante à Baixada Santista, a dívida dele é enorme. A gente vem cobrando sucessivamente, e o Estado de São Paulo, me parece que se limitou à região metropolitana de São Paulo. 70% de todo o gasto, certo, do governo do Estado de São Paulo se dá na região metropolitana de São Paulo, que por sua vez só tem 49% da população. Então, está muito injusto, está na hora de começar a mudar. Bom, a gente tem que, vamos torcer, né, pelo menos, já que tem essa representatividade do PSDB, quem sabe faz um vento para cá, para nossa região, né? Vamos ver, porque aí, de repente, o Alckmin pode até se dar bem aqui, pelo menos com os votos da nossa região aí, que já demonstrou estar mais a favor do PSDB. Bom dia, Baixada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente teria muito mais, principalmente em relação à segurança pública, para discutir hoje, mas não deu tempo, a gente acabou falando muito mais do mesmo de outras coisas, né, Rodolfo? O programa fica por aqui. Bom dia, Baixada. Reprisa hoje às 5 horas da tarde. Lembrando que amanhã eu te espero às 8 horas da manhã. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Prazer receber vocês, Rodolfo e Marcelo. Voltem mais vezes. Temos muita coisa para discutir. Voltamos amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.